Olá, sejam todos bem-vindos. Negócios em Foco com Michele Castro, começando agora. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, Juscelia Ferreira, mais conhecida como Ju Ferreira, ela que é mestre, escritora e também professora de espanhol. Seja muito bem-vinda, Ju Ferreira. Bom dia, obrigada. Obrigada. Sejam todos bem-vindos, Negócios em Foco, iniciando hoje com a escritora, professora de espanhol, mestre Ju Ferreira. Que prazer te receber, Ju. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela acolhida nesta casa tão bonita e estou à disposição. Com certeza. Então, escritora, mestre, né? Muitas literaturas, muitos livros. Quando começou esse amor pela literatura? O amor pela literatura, eu acho que já a gente nasce, né? A gente nasce assim, acreditando numa outra forma de ver a vida, né? Porque a literatura, a poesia principalmente, que é o meu foco, é um olhar para a vida, é um olhar diferente para a vida, né? E constituído de palavras, né? Eu estou brincando que a gente nasce poeta, né? Não, mas a gente vai se constituindo interessada por palavras, né? Mas eu nasci no interior e de uma família que não era muito leitora. Eu adoraria contar histórias assim, meu pai tinha uma biblioteca grande, a minha mãe lia, né? Mas assim, tinha uma avó que gostava de ler e eu acho que ali vem um pouco isso. E também nasci numa época no interior e numa época que era muito difícil estudar. Então, eu sou de uma família muito grande, os irmãos da minha mãe, muita gente, e eu sou a primeira formada na universidade, porque a gente tinha que se deslocar de uma cidade para outra, enfim. Mas fiz letras, me formei com 22 anos, e depois casei cedo também, e o meu marido foi estudar na Espanha. Eu fui junto e aí começou o nosso ciclo de estudos na Espanha e virou o nosso país do coração, porque a gente morou lá, moramos depois, enfim, desde 98 fazendo esse circuito. E Espanha e Itália, né, que nós moramos. E então a minha formação é lá, eu sou mestre em espanhol, fiz pós, doutorado, entrei, né? Doutorado na Europa a gente vai deixando, né? E não demora muito para se formar, mas eu faço ainda parte do doutorado e então a minha formação é nesse espanhol ibérico, né? Que é nessa variante ibérica que a gente traz aqui e tenta repassar, né? Com aulas de espanhol, dou aula de espanhol para mulheres. Vamos projetos de cursos para turismo, para negócios. Então a gente está aí cheia de projetos e de possíveis novidades aí para esse ano sobre o ensino de espanhol. E o mestrado foi quando? Eu fiz mestrado em 2010, eu acho, na Espanha, numa cidade que se chama Alcalá de Henares, que é na Grande Madrid. E é muito lindo porque essa universidade é uma das mais antigas da Europa e essa cidadezinha foi onde nasceu Miguel de Cervantes, que escreveu Dom Quixote, né? Então é uma cidade que respira literatura, assim, é uma Gramado medieval, né? Tem festival do cinema, tem prêmios de literatura, feiras do livro, um mês e tanto a cidade fica cheia de livros. E foi nessa cidade que eu fiz a minha formação como pós e como mestrado. E ainda vamos, né, de vez em quando para lá, e quando eu vou para lá sempre sou convidada para dar aulas de português como língua estrangeira. Trabalhei como português e língua estrangeira lá, em empresas, né. Fantástico. Uma experiência. E tu escreveu muito tempo para o jornal. Escrevi para o jornal na região do interior, né, o regional, que era Lagoa Vermelha, Passo Fundo e as cidadezinhas ali perto. Fui cronista, eu me reconhecia como cronista, né? Não me reconhecia como poeta,
porque como eu sou professora, cada vez que escrevia um poema, sempre achava que não estava bom, né? Aham. E como cronista, eu fluía, porque a crônica, ela é um olhar para o dia a dia, é um texto livre também. Ele tem um formato, mas ele dá uma liberdade de comunicar com mais fluidez, né? E a poesia, ela direciona para o sentir, né? É verdade. Ela direciona para o sentir, é um sentimento, né? E agora eu estava na Itália, que eu fiz um curso e também dei aula numa escola na Itália, em Verona, uma delícia, né? Verona, primavera. E aí eu dei uma aula e teve uma aluna, elas são adultas, né? E a senhora me disse, eu não gosto de poesia, porque eu não quero saber sobre o teu sentimento. Eu acho muito íntimo eu ler um poema sobre o teu sentimento, sobre o teu sentir. E aí eu falei para ela, mas não é sobre o meu. Exatamente. Quando você lê, é tu que sente. É sobre o seu sentir. E ela ficou me olhando assim, Incrível o que tu disse para ela, realmente. É a pessoa que... Por isso que o meu livro, de tanto pensar assim, né? O meu livro, minhas palavras na tua boca. São minhas palavras, mas elas vão ser tuas a partir daquele momento, né? Porque é o que tu sente. Sim, até porque a gente se identifica muito com as histórias das pessoas, né? Muitas vezes a gente passou por aquele momento também. Então, toda essa identificação acaba que também é da pessoa, do leitor. Do leitor. E às vezes, eu tenho um poema sobre mãe, por exemplo. Perdi minha mãe, né, muito cedo e... ela tinha 50 e poucos anos, né? Então, esse poema... depende do momento da pessoa, né? Porque tem uma pessoa ali que não tem aquele sentimento, porque tá tudo bem. Exato. Né? E aí, teve uma amiga da minha irmã que o dia que eu li, ela saiu chorando da sala, porque a mãe tinha recém-falecido. Então, a poesia, ela vai se reconstituindo, né? Conforme o momento, conforme o sentir da pessoa naquele momento. E eu acho um luxo ter esse recurso da poesia, sabe, Com Michele? certeza. Porque assim, de ter um poema de cabeceira, né? De tu, de vez em quando, pegar o livro e abrir como se fosse um oráculo e ler aquele poema. Então hoje ele para ti pode representar uma coisa, amanhã ele pode representar outra e vai trabalhando o teu sentir de uma forma culta, de uma forma, Única, né? Única, né? É verdade. Eu acho um recurso luxuoso, assim. É um luxo, verdade. E cada vez que o leitor, né, acaba tendo essa leitura ali, ele acaba tendo outra visão, como tu mesmo falaste. Então, ele tem uma outra... Cada momento da nossa vida, né? A gente tem essa questão de estar vivendo aquilo e daqui a pouco ou lembrar de alguém que está vivendo também. E é um texto que ele pode ser revisitado, né? Eu sou uma escritora que eu não escrevo contos nem romances e admiro muito quem escreve, né? Às vezes até nem me vejo capaz de escrever. Mas é um texto que quando o leitor lê a história, ele fecha o ciclo, ele completa, termina e ok. Mas a poesia, ela pode ser revisitada, ela pode, como eu disse, né? Hoje ela significa uma coisa, amanhã ela pode te provocar um outro sentir, né? Ela é eterna, né? É verdade. Ju, tantas obras. Qual foi a tua primeira obra, teu primeiro livro? Eu tenho muitas participações em antologias, né? Até eu trouxe alguns aqui. Tem mais de 20 obras que eu participo em antologias. Sim. Mas livro solo, eu tenho um só. Esse livro, porque essa cobrança, né, de que tivesse bom, de que tivesse dentro das normas, dentro das etiquetas, dentro das regras, né? Sim. Então, eu comecei a fazer um grupo, eu comecei a participar de um grupo de mulheres com a Gisela Sparrenberg, que é atriz e escritora, e nós começamos a trabalhar várias escritas através da arte. E depois, e aí ela, teve um dia que ela disse, Ju, tu precisa publicar, porque
Eu li e eu tive que me recompor depois da leitura, né? E aí eu fiz 50 anos e menopausa e me deu um boom de transformação assim interno. Sim. E eu pensei, eu quero realizar tudo que eu não realizei ainda, quero publicar, quero viajar sozinha, quero fazer coisas, né? Porque eu fiquei muito tempo parada atendendo a minha maternidade atípica, que eu tenho um filho, um rapazinho lindo, inteligente, que é autista. E eu pensei, mostrei pro meu editor, ele falou, tá ótimo. E aí eu pensei, tá tudo certo, eu vou publicar. Ah, mas não tá bom, foda-se. Não quero mais saber se tá bom ou não tá bom. Eu quero publicar meu livro, não é para ser... não sei se vai ser lido, se vai ser um sucesso, não importa, eu quero publicar. Porque aquela urgência de viver, de acreditar que pode fazer as coisas, né? Que a gente Mostra pode para nós o livro. fazer. Mostrar pro A gente pessoal. pode acontecer. A gente pode Primeiro fazer de muitos, né, Ju? Esse é o primeiro de muitos. Mas eu vi que tu trouxe vários livros, porque todos são a tuas que têm as participações esse tuas. aqui é na Espanha, né? Um passeio entre versos. Uhum. Vozes brasileiras, antologia Sem Fronteiras, que esse aqui foi publicado na Argentina. Melhores autores contemporâneos da Bienal, faço parte também. Legal. Mulher de A a Z, né? Que aqui eu conto um pouco a minha história. E aí Que não consegui bacana. trazer todos, sim, né? Sim, são em torno de 20 já, né? E por falar em livro, eu trouxe um presente para ti. É o Ai, meu livro. Obrigada. Obrigada. Ai, que maravilha. E eu que estou querendo, né, estudar mais espanhol, É olha mesmo? só. É verdade. Aham. Que maravilha. Mas sabe, Michele, que o espanhol, ele é a segunda língua mais importante do mundo economicamente, já que estamos falando de negócios, né? Porque as línguas têm um valor econômico que às vezes a gente não se dá conta. A gente acha que aprender idiomas é só cultural, turístico. Aprender idiomas se trata de negócios, né? É verdade. No Rio Grande do Sul, 70% dos negócios são feitos em espanhol. Uhum. Eu não entendo por que mais gente não procura o ensino do espanhol. E é uma língua que tem... é o segundo valor econômico do mundo. Então... e nós temos uma facilidade, né? Então, assim, é quase surpresa, assim, quando eu falo na Espanha, que aqui no Rio Grande do Sul não é a segunda língua. Sim. Né? Eles pensam, como que não é a segunda língua? Vocês estão 6 horas do Uruguai. E estão próximos da Argentina. Então, 70% dos negócios são feitos aqui em espanhol, porque mesmo que venham de outros países, as pessoas tratam de ser espanhol. E nós temos uma grande vantagem que 80% do léxico é igual. Então, quando nós iniciamos a aprender um idioma, nós já saímos com essa vantagem. E aí, mas é difícil porque tem palavras que são muito diferentes, que são iguais às palavras, mas diferentes no contexto. Sim, mas aí, ok. A gente aprende aquelas que são diferentes, né? Quando a gente quer, a gente aprende, E a gente tem uma grande vantagem também, que é sobre os sons do idioma. Sobre que em letras a gente diz fonemas, né? Esses sons do idioma, os sons do espanhol, nós reconhecemos todos esses sons. Eles não reconhecem todos os sons do português, por isso que muitas vezes as pessoas falam: mas eu disse a mesma palavra e não me entenderam. Não, às vezes eles não vão entender, né? Então, e nós sim reconhecemos todos os sons. Nós podemos não reconhecer a palavra, né? Mas nós reconhecemos todos os sons. Todas as frases e as palavras que eles dizem são audíveis para o nosso ouvido. Eles são surdos para determinados idiomas, de determinados fonemas do português. Eu estava olhando aqui, muito bacana, porque são 3 idiomas. Cada poema, então, tem nas 3 línguas, né? Português, espanhol e inglês. Eu achei fantástico. Queria que tu me falasse agora qual é a tua inspiração, qual é a essência das tuas poesias, qual é a tua inspiração quando tu escreve essas poesias? A gente brinca que às vezes
O Luiz Fernando Veríssimo dizia que às vezes a inspiração dele era a data de entrega, né? Uhum. Mas eu acho que eu sou mais romântica e eu acho que eu romantizo um pouco a minha escrita é um sentimento que me atravessa. É um sentimento que me atravessa. Às vezes é uma coisa simples que eu vejo e me atravessa o sentimento e eu preciso escrever. Tem uma escritora que ela diz que a poesia é colocar palavras no lugar da dor. Eu acho que é colocar palavras no lugar do sentir. E é sobre isso. Se eu olho para alguma coisa e aquilo me emociona, eu escrevo. Eu escrevo um poema. Nossa, que Por isso que lindo. às vezes eu escrevo sobre as pessoas, né? Sobre, não sei. Então a essência principal é o sentir, É o sentimento, né? O sentimento. E eu sempre fiquei, às vezes eu penso, tem um poema me rondando. Tem um poema me rondando. E aí, eu acho tão bonito tudo, né? As coisas que eu olho, que eu penso que é em mim que a poesia anda. É verdade, é verdade. Não tem um poema me rondando em mim que a poesia anda. Nossa, E esse eu livro amei. tem várias temáticas, né? Uhum. São temáticas do universo feminino, então tem maternidade, tem uns poemas mais sensuais, que é a Idade da Loba. Ah, que legal! Tem Que sobre... presente, né? Mostrar aqui pro pessoal. Ó. E são as minhas leituras também, porque Maravilhoso. tem um poema Juscelia que... Ferreira, Minhas Palavras na Tua Boca. Onde é que encontro o livro? tem um poema que é Torre de Babel, então ele Eu vai... vi, eu abri bem nesse, sabia? Lispector, Eu abri bem nesse, na Torre de Babel. É a Torre de Linguagens, né? Eu abri Fechou aquela contigo, hora. porque... Eu abri bem nesse aqui, foi o que eu tava olhando. Eu acho que fecha porque é sobre a linguagem, né? Onde tem para vender? Onde encontra? No site da editora, que é a editora AGE. Tá. Tem na Amazon, para facilitar a vida de muita gente. Tem na Livraria Santos, do Shopping Pantal, e várias cidades do Rio Grande do Sul. Tem Pelotas, Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Santa Cruz. E outros países também está, né? Mas, claro. Assim, eu acho que... Maravilha, Ju, maravilha. E me conta quais são os projetos ainda para 2026? Algum evento? Nós temos, eu participo de muitos eventos, né? Enfim, nós temos projeto de 2 novos livros, mas um livro vai ser uma tiragem restrita. Não sei se eu já posso falar o nome do livro? Pode, claro, já. Não sei se um spoiler. Não sei se a minha assessora me deixa aí. Pode falar. Um livro muito interessante, Michele, que são histórias de mulheres. Elas me contam uma história sensual e eu transformo em poema em primeira pessoa. Que legal! Esse livro se chamará Depois da Boca, e aí já dá para sentir o tom toda a sensualidade que vem nesse livro, que vai ser uma tiragem restrita. E o outro livro que então vai ser também uma ideia inovadora, que vai se chamar Minhas Palavras entre Papoulas, os campos de Papoulas, né, da Espanha e Itália, que vai ser um livro interativo. Então vai existir o meu poema e eu convido o leitor a escrever o seu próprio do lado do meu. Então são bacana. 2 ideias muito legais que a gente está aí para fazer até final do ano. Sim. E cursos, né? Cursos de espanhol que também a gente está promovendo, cursos para turismo, para negócios, né? A gente está aí cheia de projetos e cheia de vida e... Isso aí, com certeza eu quero estar lá presente também. Muito obrigada, com certeza, convidadíssima. Então desde já. Agora nós vamos para um quadro muito especial, que é do Zero ao Topo. Oferecimento Caroline Perino, para quem busca looks elegantes, personalizados, do alto padrão. Caroline Perino, fica a minha dica aqui para você que gosta de estar sempre elegante com aquele look do alto padrão. Agora então, do zero ao topo. Então, Ju, vamos olhar umas fotinhos. Eu quero que tu vá nos falando sobre essas fotos maravilhosas que vai rodar agora. Olha só, né? A gente, com todo o colágeno e a vontade de vida aí aos 22 anos, formando na faculdade.
Sim. E aí? Essa foi uma pós que eu terminei na Espanha. Essas são as diretoras, né, do curso Não foi o na mestrado esse Universidade da ainda. Espanha. Eu acho que foi... Eu Foi não lembro se mestrado? foi o mestrado, foi uma pós. Que bacana. Eu acabei fazendo, aproveitando o tempo, né? Sim. Fazendo várias. E o livro, Essa é recente, né? Aham. Essa é recente, num dos eventos que... Eu participo de vários eventos de mulheres, Que legal. para mulheres, eventos de network, eventos de... Sim. Enfim, então Ótimo, que aí é linda. recente essa aí. Foi lindíssimo. Ju, queria te agradecer. Eu Foi que agradeço. maravilhoso que tu venha outras vezes. Muito Seja obrigada. sempre bem-vinda. Muito Amei obrigada, o meu muitas presente. Nós graças. vamos falar muito sobre ele, Sim. né? Quero estar conectada contigo nos eventos também. Muito obrigada. Estaremos juntas. É uma honra para mim. Obrigada. Obrigada e seja sempre bem-vinda aqui no Negócios em Foco. Muitas graças. E você que está conosco, quero agradecer a tua companhia neste programa que preza muito sobre negócios. Agora quero agradecer Crispis, você que ainda não conhece, entre em contato pelo Instagram ou pelo site, você vai ter o voucher, o meu cupom Crispis na TV, você vai ter 5% de desconto, somente pelo site ou pelo Instagram. Também tem o WhatsApp deles que eu vou deixar aqui para vocês. Pelo iFood não tem desconto, gente, é só pelo aplicativo próprio, site e telefones que estão aqui no vídeo para você. Quero agradecer Caroline Perino, alto padrão, estar sempre elegante, looks maravilhosos para você que preza por elegância e sofisticação. Quero agradecer a Jande Magalhães, que arrasa nos meus penteados, Caiá, que é as nossas canecas personalizadas, personalize a sua também. E quero agradecer, é claro, a você que está conosco e sempre apreciando as nossas entrevistas exclusivas aqui no Negócios em Foco. Quero deixar o meu beijo, Fernanda Brasil, ela que deixa a minha pele maravilhosa, doutora Fernanda Brasil, também eu indico para você. Um beijo e até a próxima!